presidente Donald Trump afirmou ter ficado surpreso com a condenação do ex-presidente brasileiro, evitou dizer se aplicaria novas sanções às autoridades brasileiras, mas o secretário de Estado já apostou que sim, que os americanos vão fazer algo. Não sabemos o que ainda. Confira. Donald Trump deixava a Casa Branca quando respondeu à pergunta de um jornalista sobre a decisão da primeira turma do Supremo. O presidente americano elogiou Jair Bolsonaro e disse ter assistido ao julgamento, mas evitou se comprometer com novas sanções ao Brasil. Good. I thought he was a good president of Brazil, and it's very surprising that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. Sob Donald Trump, a Casa Branca aplicou tarifas de 50% contra produtos brasileiros, por uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, também foi alvo de sanções financeiras previstas na Lei Magnitsky. Já o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Moraes continua praticando o que chamou de perseguições políticas e afirmou que os Estados Unidos vão responder de acordo. Nesta quinta-feira, durante o julgamento, o ministro Flávio Dino comparou a resposta da justiça brasileira à trama golpista com o perdão dado por Donald Trump aos condenados pela invasão ao Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021. E citou também o ataque a tiros que matou o ativista conservador Charlie Kirk. Ontem, anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Perigosíssima essa comparação histórica. Ele não está comparando laranja com laranja, mas esse é o problema dele. O nosso é tentar estabelecer, Lorival, o que vem por aí. Bem, eu estive ontem e hoje, né, falando com as fontes lá. Ontem estavam todos em estado de perplexidade diante do assassinato do Kirk, né, que era uma figura não só foi instrumental na eleição do Trump, né, de trazer o voto dos jovens, mobilizar os jovens na eleição do Trump, mas é amigo pessoal, tanto do Trump, da família e do J.D. Vance, né, que escreveu uma elegia, né, de 1000 palavras, né, bastante detalhada sobre a amizade com ele, sobre quem ele era e tal. E então, ontem eles me disseram, não estamos pensando em outras coisas, estamos pensando só no Charlie Kirk e tal, estavam realmente consternados. E hoje o presidente Trump deu essa declaração que eu leio assim, não é que ele não esperava que houvesse a condenação, ele quis dizer assim, que é surpreendente que um homem bom como Bolsonaro seja condenado, né, e que tentaram fazer isso com ele, não conseguiram e tal. E aí vem o Marco Rubio, que faz realmente a ameaça, o que é totalmente condizente com a minha apuração, de que é no Departamento de Estado que se está tracionando essa campanha ali contra o Brasil, e é o Departamento do Tesouro que está resistindo a essas tentativas e tal. Já existiu, já houve gestões por parte do Departamento de Estado para adotar sanções contra os bancos brasileiros, e o Departamento do Tesouro está represando isso, porque entende que é preciso usar a Lei Magnitsky com muita parcimônia, porque vai representar um incentivo para os países saírem do dólar, saírem dos investimentos, porque há risco de ações judiciais contra a OFAC e contra os funcionários da OFAC. A OFAC é a agência que aplica a Lei Magnitsky, uma das agências que aplica a Lei Magnitsky no Departamento do Tesouro, porque se for considerado uma arbitrariedade pela própria justiça americana, a OFAC tem que responder. E também por causa do eventual impacto negativo no sistema financeiro americano mesmo e no mercado de ações, dos títulos do Tesouro. Tudo isso são coisas que
O Scott Bessent, secretário de Tesouraria, assessores técnicos dele estão ponderando, e é uma visão diferente da que tem o Dan Katz, que é o chefe do gabinete do Scott Bessent, e que é mais ideológico e é a porta de entrada tanto desses elementos ideológicos do Departamento de Estado quanto do próprio Eduardo Bolsonaro. Foi o responsável pelo cancelamento da conversa com o ministro Fernando Haddad e tal. Então, existe essa divergência forte hoje entre Estado e Tesouro, que vai ser arbitrada pelo presidente Trump. O que vocês estão antecipando, Cris? A gente, assim, esperamos alguma reação, eu acho. Acho que o Lorival tem reportado muito bem com as conversas dele em Washington. As decisões vêm do Departamento de Estado. É importante também chamar a atenção que o secretário de Estado, Marco Rubio, tem ganhado ascensão dentro do governo. Se a gente olha quais são os dois principais assessores com maior influência, é Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro de um lado, e Marco Rubio do outro. Ele também acumulou não só a função de secretário de Estado, mas também secretário de Segurança Nacional. Na verdade, o Marco Rubio está passando muito mais tempo na Casa Branca do que no Departamento de Estado. Ele acumula essas duas funções. A gente só vê o fato que nós temos com navios na Marinha Americana na costa da Venezuela, é um sinal que o Marco Rubio venceu a batalha interna contra um outro assessor especial de política externa, Rick Grenell, que queria negociar com o regime Maduro. Então, nós temos um Marco Rubio em alta, com o Departamento de Estado querendo adotar novas medidas. A pergunta é o que vem. Me parece mais provável a extensão da lei Magnitsky contra ministros do Supremo que votaram a favor da coordenação. Já existe especulação que pode ter a aplicabilidade da lei Magnitsky contra familiares dos ministros do Supremo. Existe também a relação Estados Unidos com Rússia está deteriorando, então você teve os Estados Unidos pedindo sanções da União Europeia contra países que compram petróleo russo, então talvez a compra de diesel da Rússia pode ser utilizada como uma justificativa para tentar fazer aumento de tarifas, mas eu acho o ponto nevrálgico mais sensível é multar instituições financeiras com indivíduos que estão nessa lista. Isso é complicado. Não temos uma visão muito clara se de fato vem penalidade contra o Banco Brasil, mas assim, certamente está na mesa. É um risco importante. E aí, o que nos preocupa é se o governo brasileiro vem a retaliar com essas medidas que vêm. O equilíbrio hoje é o presidente Lula fala duro e mostra uma certa disciplina de não retaliar, com a posição do vice-presidente Geraldo Alckmin, mas a tentação de fazer alguma medida retaliatória pode crescer depois dessas medidas que vêm. E se isso vier, aí podemos ter resposta do governo americano. Isso é uma escalada que não achamos provável, mas nós estamos num território perigoso. O que você tem ouvido aí, Jussara? O que o governo brasileiro espera? O que o governo brasileiro tem indicado que faria? William tem conversado muito, uma pergunta que eu faço diariamente aqui em Brasília, e o que eles dizem reafirmando que a soberania, a decisão do judiciário não está na negociação com os Estados Unidos. A partir disso, eles esperam o pior do governo Trump. As primeiras avaliações ainda estão sendo feitas, mas a resposta hoje, quando o Itamaraty vai nas redes sociais e publica que as instituições democráticas brasileiras deram a resposta ao golpismo, não é mais só uma resposta em relação ao que aconteceu hoje, uma resposta para os Estados Unidos. E esse tweet, que foi publicado depois da manifestação de Marco Rubio. Então, o governo brasileiro está preparado para tudo. O que eles imaginam que possa ocorrer primeiro seja as sanções diretamente aos ministros da primeira turma que condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Claro que Fux deve ser poupado de uma nova sanção, de uma aplicação de uma lei Magnitsky. Fux e sua família, porque a expectativa do governo brasileiro é que essa sanção, essas novas medidas, elas se ampliem, inclusive, para os familiares dos ministros da primeira turma. Aí também eles imaginam que possa vir alguma reação na área comercial e o governo está tentando ainda entender como vai reagir. Porém, a preparação do governo é levar isso porque sabe que vai ser uma batalha grande, pelo menos até as eleições do próximo ano. Caio, o que você tem ouvido? William, a tensão com os Estados Unidos está sendo positiva para o governo. Hoje sai um Datafolha em que a popularidade, a aprovação do Lula
está no pico do ano, 33%, é baixo, mas é um pico bem razoável e em melhora. Se aproxima da desaprovação, que é 38%, 28% considera irregular. Parte dessa retomada se deve à inflação de alimentos, que refluiu, mas parte é por ter encontrado um discurso, um inimigo externo, fácil de bater, Trump, né? As pesquisas nas mãos do governo mostram o Trump impopular no Brasil. Aí, além disso, quem poderia eventualmente ameaçar não pode ser candidato, que é o Jair Bolsonaro. Hoje a esquerda em festa. Então, assim, o cenário, se vier mais sanção, se sancionar parentes dos ministros, a mulher do Alexandre de Moraes, tanto faz quanto tanto fez, em termos de recuperação de popularidade. Não tem candidato contra, né? O Tarcísio é uma dúvida, os outros são uma dúvida. Ou seja, depende do tamanho do tiro da Casa Branca para avaliar um tamanho de uma resposta aqui. A pressão do setor privado brasileiro é para que não haja uma retaliação. O Alckmin está conseguindo convencer até agora o Palácio do Planalto a não retaliar. Começou um processo que é um processo burocrático. Ou seja, a briga contra os Estados Unidos, pelo menos até agora, está muito confortável para o Lula. Lorival, se a gente considerar o relatório do Departamento de Estado recente sobre direitos humanos, basicamente o Brasil é acusado de ser um país onde não há uma democracia. Pelo que Trump diz hoje, ele confirma algo que você vinha falando também já há um certo tempo. O Trump se vê no Bolsonaro. Ele se enxerga no personagem Bolsonaro. Ele se julga na condição de impedir que aconteça a Bolsonaro o que aconteceu a ele, Trump. O que o Departamento de Estado poderia, nesse caso, organizar em termos de sanções ao Brasil? Exato, isso é o que eu queria acrescentar da minha apuração. No escopo do Departamento de Estado estão os vistos. Então, por isso que o Trump outro dia mencionou a possibilidade de não dar vistos para autoridades no contexto da Assembleia Geral da ONU. Eu apurei hoje que os vistos ainda não foram negados, mas que estão em fase de processamento, estão pendentes de... A Assembleia é agora. Daqui a 10 dias. E funcionários do governo brasileiro pediram os vistos e ainda não receberam respostas, estão pendentes. O Itamaraty considera que está dentro ainda do prazo normal de processamento dos pedidos, então não houve uma recusa ainda. Mas isso estaria plenamente dentro do escopo do Marco Rubio, do Departamento de Estado, é uma arma que ele pode utilizar, embora tenha um efeito político muito forte. Então, tem que passar pelo crivo do Donald Trump, que já sinalizou que concorda com isso, porque essa questão de adotar a lei Magnitsky e aplicar a lei Magnitsky para outros ministros do Supremo, isso já tinha sido proposto pelo Departamento de Estado naquela época em que foi aplicada a Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes. Foi o Departamento de Tesouro que represou isso, mas houve uma certa concordância que assim, não, estrategicamente é melhor castigar um só ministro e criar um incentivo para que os outros mudem de posição e não condenem o Bolsonaro. A condenação se consumou hoje, então já não tem mais sentido esse incentivo. Então fica, de um lado, a resistência do Scott Bessent, que pode agora ser vencida realmente, de estender a punição aos outros ministros, mas uma resistência bem maior ainda em relação a punir bancos brasileiros. O último, Chris, para a gente encerrar esse segmento e encerrar o programa. Em alguma medida, se bem que foi muito defendendo os próprios interesses, a iniciativa privada americana tentou aqui e ali minorar alguns efeitos do tarifaço. Como é que ela está hoje? Olha, eu acho que foi primordial e decisiva em isentar 40% das exportações brasileiras. No fundo, nós temos um Departamento de Estado que está querendo aplicar medidas punitivas ao Brasil. Nós temos um governo Trump sensível aos interesses de empresas americanas e seus consumidores. Então, houve um diagnóstico amplo de quais setores seriam mais prejudicados. E esse jogo continua. Nós vimos também, até mesmo hoje, que foi anunciado, ampliou-se um pouco a lista de itens que estão isentos ao tarifa de 50%. Então, eu diria que é um governo ainda sensível a essa demanda. Então, isso coloca um pouco de limites do grau de piora. Porque se você
toma medidas que possam ferir interesses de empresas americanas que estão investidas no Brasil, e o estoque de investimento é enorme aqui. Então, isso gera uma reação contrária nos Estados Unidos. Então, acho que pode escalar, mas tem certos limites, porque tem interesses econômicos importantes americanos aqui no Brasil.